Olá pessoal, sou o Fernando Melo, diretor de operações na Saraf Controle Patrimonial. Eu ajudo empresas com a gestão patrimonial eficiente e segura. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Hoje nós vamos falar sobre estratégias para a manutenção da gestão dos ativos imobilizados. Quando a gente fala de manutenção, logo vem à mente que estamos falando da parte operacional, da manutenção preventiva ou preditiva, ou seja, da manutenção para que os equipamentos continuem em pleno funcionamento e operação. Esse assunto também é muito importante e a gente sabe que a contabilidade e a manutenção das empresas têm que trabalhar em conjunto. Mas nós vamos deixar esse assunto para um outro vídeo, para um outro dia. Hoje eu quero falar de estratégias de manutenção para você fazer uma melhor gestão do seu patrimônio. O que acontece com muitas empresas que decidem fazer a implantação da gestão patrimonial ou implantar controles do ativo imobilizado é que após a realização do inventário patrimonial completo, tem dificuldades em fazer a manutenção dos controles. Ou seja, faz todo o levantamento físico, contábil, ajusta a base de ativos da empresa na contabilidade, porém depois não consegue manter este controle. E o que é manter este controle? Nas rotinas da empresa, ela vai continuar investindo em ativos imobilizados, vai ter imobilizados que vão ser transferidos, vai ter imobilizados que vão ser desativados e mantidos fora de operação, pode haver sinistros, pode ter várias ocorrências que façam com que você tenha que atualizar a sua contabilidade, de acordo com os eventos físicos. Então, quais são os pontos de dificuldade na manutenção? Um dos principais pontos é controlar a aquisição, ou seja, um novo ativo foi adquirido pela empresa e antes dele ir para a operação, quem cuida do patrimônio não conseguiu fazer a correta identificação. Quais são os riscos dessa falta de identificação durante a aquisição? O ativo ser contabilizado em classe incorreta, o ativo ser contabilizado sem os devidos créditos tributários. Pode acontecer também do ativo se perder, ir para a operação e não ser contabilizado e, em decorrência disso, não inicia a sua depreciação. Então tem vários pontos que vão impactar na contabilidade quando a empresa não consegue fazer esse controle logo que o ativo imobilizado entra na empresa. Então, qual já seria uma estratégia de controle para sanar este problema, que é o controle das entradas? Uma primeira dica, um primeiro procedimento que deve ser implantado na empresa é que a área de gestão de ativos tem que saber tudo que vai ser adquirido na empresa como ativo imobilizado. Então, ao invés do gestor de patrimônio ser pego de surpresa ou o analista patrimonial que cuida dos ativos ser pego de surpresa com uma nova entrada, ele fica sabendo antes. O que eu quero dizer? O analista patrimonial ou o gestor de ativos na empresa, ele tem que saber daquela necessidade de aquisição de um novo ativo imobilizado antes mesmo dela acontecer. Assim ele consegue criar procedimentos e filtros ou travas, eu costumo dizer, na entrada do ativo. Nada vai chegar na empresa sem que ele tome conhecimento. Criam-se fluxos, precisa de fluxos alinhados entre quem faz o recebimento físico do ativo e a contabilidade com este analista patrimonial ou gestor de ativos. Para quê? Quando o item estiver chegando, quando ele chegar no recebimento físico, a pessoa que cuida do patrimônio já tem que ser avisada. Então eu diria que esse já é um primeiro procedimento ou uma estratégia que vai ajudar você a garantir que nenhum ativo entre na empresa sem o seu conhecimento. Isso, para funcionar, precisa ser feito com fluxos, reuniões entre as áreas, criar procedimentos, documentos escritos, políticas, para que todos tenham conhecimento dessa nova determinação, desse novo procedimento da empresa que vai fazer com que nenhum ativo entre sem o seu conhecimento.
Um outro aspecto de dificuldade na manutenção da gestão dos ativos está relacionado com as movimentações. E essas movimentações elas podem ser internas ou externas. Internas, quando um ativo ele tem uma característica que ele pode ser utilizado por vários departamentos. Um exemplo, um acionamento, um motor elétrico. Esse motor elétrico pode ser instalado em várias máquinas em diferentes setores. E essas movimentações, elas precisam ser refletidas na contabilidade, principalmente se a empresa já trabalha com departamentalização por centros de custo. O que eu quero dizer? Essa despesa de depreciação, ela tem que ocorrer ou ser contabilizada dentro de determinado departamento, para que ela seja alocada como uma despesa da área onde ela está operando, da área onde aquele equipamento está operando naquele momento, naquele mês. Controlar essas movimentações internas é um desafio muito grande. E aí é que entra também aquele ponto onde eu falei lá no comecinho sobre contabilidade e manutenção trabalharem juntas. É preciso que tenha uma comunicação muito bem alinhada e também procedimentos para que a contabilidade seja informada sobre essas movimentações internas. Então a estratégia aqui para controlar essas movimentações internas é um perfeito alinhamento com manutenção, oficina, departamento de infraestrutura da empresa, que faz manutenções muitas vezes em imobiliários, com a área de TI, que precisa sempre estar trocando os computadores, muda de usuário. Então, essas movimentações, você da contabilidade só fica sabendo se você tiver esse alinhamento. E aqui entra de novo a necessidade de escrever políticas, normas e procedimentos, criar fluxogramas de trabalho, onde você define quem é o responsável em cada momento dessa movimentação. Empresas que trabalham com a departamentalização, com centros de custo, precisam dessa informação atualizada. O gestor de cada departamento precisa saber qual que é a despesa de depreciação que ele tem na área dele, porque essa despesa de depreciação entra no custo daquela área e aí pode também influenciar no custo de produção. Outro grande desafio são com as movimentações externas. O que são as movimentações externas? É quando o ativo sai da empresa, ele sai das dependências da empresa. Existem vários motivos para essas movimentações externas. Pode ser necessário que o ativo seja transferido para uma outra filial, para operar numa outra unidade daquela empresa. Isso acontece muito com companhias que têm várias filiais para ter uma economia de custos ou uma otimização da gestão de ativos. Ao invés de fazer novas compras de imobilizado e aumentar o investimento, eles fazem essa troca, esse intercâmbio dos ativos entre as unidades. Essa mudança de filial também tem que refletir na contabilidade, porque vai impactar diretamente no resultado de uma outra filial e não da filial onde ele estava instalado anteriormente. Entra aqui de novo a determinação de procedimentos, fluxogramas, de normas e alinhamento entre os departamentos da área para evitar que um ativo seja transferido de uma unidade para outra sem o conhecimento do responsável pela gestão de ativos ou pelo analista patrimonial da unidade. Outro aspecto de movimentação para fora da empresa é quando o bem ele vai para um reparo externo. Quando o ativo vai para um reparo externo, não necessariamente você vai ter uma contabilização, porque aquele ativo continua sendo daquela unidade, continua sendo daquele departamento. Porém, quando ele vai para fora, ou seja, para um fornecedor de serviços externos, tem que se ter o controle de que ele está fora para controlar o tempo que ele fica fora. O que eu quero dizer? O impacto aí ele é fiscal e tributário. Porque quando você remete um ativo para reparo externo, ele não tem incidência de impostos pela movimentação. Porém, em algumas localidades, quando esse ativo fica mais do que 90 dias fora da empresa, começa a incidir impostos.
Outro aspecto importantíssimo da gestão de ativos, dos imobilizados, é o controle das desativações ou desimobilizações. Quando um ativo é colocado fora de operação, a gente diz que ele é mantido para venda ou operação descontinuada, depende da destinação. E aí é importante criar estratégias e procedimentos para vários motivos, porque um ativo ele pode sair de operação, por exemplo, porque ele teve um incidente, pegou fogo e não tem recuperação, não tem como recuperar mais e aquele ativo não tem como voltar para a operação, ou não tem como fazer a recuperação, ou ele deu perda total, é uma avaria que não tem como consertar. E aí nesse momento precisa ser avisada a contabilidade, o analista patrimonial, o gestor de ativos, seja a pessoa que for dentro da empresa que é responsável pelo patrimônio, para que possa ser contabilizada essa baixa. E esse movimento de baixa, ele tem vários passos, né? Ele tem que ser documentado. Você não pode simplesmente baixar um imobilizado sem ter os motivos, sem ter a documentação do que aconteceu. Então a estratégia é que para cada tipo de motivo de baixa, você tem um tipo de documentação específica para acompanhar. Por exemplo, às vezes acontece de um ativo ficar obsoleto para aquela operação. E esse ativo obsoleto para aquela operação, ele ainda funciona, ele está operacional. E eu posso ter um mercado interessado em comprar esse ativo. Então, nesse caso, eu vou tirar o meu ativo de operação, eu vou baixar, mas para baixar, eu vou vendê-lo, né? Então, não vai ser uma baixa porque houve um incidente e não tem mais recuperação. Agora o motivo da baixa é outro, eu vou disponibilizar esse ativo para venda. E quando eu disponibilizo esse ativo para venda, inicialmente já tem um movimento contábil. Ele já deixa de ser um ativo imobilizado e passa a ser um ativo mantido para venda ou operação descontinuada. Tem um CPC que trata especificamente disso, que é o CPC 31. Então, quando você disponibiliza um ativo para venda, o controle começa já na disponibilização. Num segundo momento, quando esse ativo é vendido, você vai ter que fazer outros acompanhamentos. Primeiro, vai ter que emitir uma nota fiscal de venda. Então o fiscal tem que estar também com você nesse processo para fazer essa emissão. Muitas vezes dentro da empresa existe um departamento de faturamento que faz a emissão das notas fiscais de venda. E pode ser que este mesmo departamento também emita as notas fiscais de venda de ativos. Tudo isso tem que ser alinhado, tem que criar esse procedimento. A venda do ativo ainda, depois da emissão da nota fiscal, ela vai gerar uma receita para a empresa e vai gerar também a baixa desse ativo imobilizado, a baixa contábil deste ativo da sua base. Então percebe que a manutenção da gestão de ativos, para que você consiga cobrir todas essas movimentações, você precisa de alinhamento entre todas as áreas da empresa, criar fluxos de trabalho, criar papéis e responsabilidades e aplicar procedimentos operacionais. E além disso, muitas vezes é preciso ainda dar um treinamento para as áreas envolvidas para que todos entendam a importância destes controles, né, deste monitoramento, para que você possa garantir a correta contabilização desse ativo, para que na demonstração financeira, no balanço patrimonial, este número do ativo imobilizado esteja correto, ele reflita todas as movimentações dos ativos durante o período, durante aquele exercício ou o trimestre, o período que você estiver fazendo a sua demonstração financeira. Outros motivos que podem resultar na baixa do ativo imobilizado pode ser, por exemplo, um sinistro. Esse sinistro pode ser tanto um furto ou roubo, como pode ser um acidente que causou um incêndio. E aí também são casos específicos.
e você precisa definir nos procedimentos quais as documentações necessárias que vão suportar estes eventos, que vão suportar a sua empresa ou a contabilidade de documentação que ampare essa baixa do imobilizado. Porque é importante salientar aqui que não é porque um ativo saiu de operação que ele tem que ser baixado. Ele tem que ser baixado só quando ele de fato sai das dependências da empresa. É um detalhe importante para se observar, porque ele vai dizer para você que tipos de procedimentos você tem que escrever para a empresa. Outro controle importante para a gestão do ativo imobilizado, para a manutenção dessa gestão, são os controles para a administração do imobilizado em andamento ou das obras em andamento. O que são essas obras em andamento? Tem muitos ativos que eles são adquiridos na empresa que eles não chegam prontos para serem instalados, não chegam prontos para entrar em operação. O que eu quero dizer? O ativo vai chegar e ele não vai entrar na conta de imobilizado e começar a depreciar imediatamente, porque ele tem um tempo de construção e instalação. Então, isso acontece muito em indústrias ou empresas com projetos mais longos que estão implantando novas linhas de produção, por exemplo, onde esses ativos chegam em partes e peças e eles vão ser construídos dentro da empresa. Eles só vão entrar em operação quando eles estiverem prontos, instalados, da forma pretendida para que ele comece a operar e produzir. Antes disso, ele fica sendo contabilizado numa conta de imobilizado em andamento. Só depois que esse ativo está pronto, que ele vai passar a depreciar na conta correspondente. Por exemplo, eu posso ter uma parte dessa instalação que está numa conta de edificações e tem uma vida útil, tem uma taxa de depreciação específica. Vou ter outras partes que são máquinas e equipamentos, que vão entrar para esta conta e vão depreciar na vida útil, conforme vida útil específica para essa conta. Posso ter adquirido também para esse projeto equipamentos de informática, que só vão entrar em operação em determinada data. Esse controle dessas obras em andamento, ele precisa ser muito bem detalhado e ele precisa ter um monitoramento diário para que você não perca nada. As obras elas são muito dinâmicas e a chance de você perder um ativo que chega na empresa, que vai ser instalado numa área de difícil acesso depois, é muito grande. O monitoramento desse projeto ele tem que ser muito acirrado, você tem que ter controles, tem que estar alinhado com o departamento de obras, com quem está fazendo a montagem dos equipamentos, com o pessoal de portaria. Tem que ser um trabalho em conjunto para que você não perca nenhum ativo. Todo esse controle de movimentações, desde aquisição, movimentações internas, baixas, obras em andamento, também impacta no planejamento tributário da empresa, nos aspectos tributários. Se a empresa tem políticas de se creditar de impostos na aquisição dos ativos imobilizados, todas essas movimentações têm que ser informadas para o departamento tributário também. Porque se algum ativo for baixado e esse ativo teve crédito tributário quando ele foi adquirido, o planejamento tributário tem que tomar as devidas providências e dar baixa desses créditos. Por exemplo, o ICMS, que são 1,48avos. Se o ativo teve alguma ocorrência e ele precisou ser baixado antes desse tempo, naquele mesmo mês onde ele foi desativado e foi feita a baixa contábil, tem que cessar os créditos tributários. E o mesmo acontece com o PIS e a COFINS. Então entenda a importância e a necessidade dessa manutenção da gestão patrimonial. A implantação da gestão patrimonial e dos controles dos ativos não é somente a realização do inventário. Você precisa depois controlar todas as movimentações desses ativos. E como estratégia que a gente viu aqui, as principais são implantar normas, procedimentos, fluxos, papéis e responsabilidades,
e travas para que você consiga monitorar essa movimentação. Eu costumo usar um termo que é o MCC, que quer dizer monitoramento, controle e contabilização. Se você conseguir implantar na empresa procedimentos que controlem esses 3 pontos, o monitoramento, os controles e a contabilização, você vai ter uma gestão de ativos muito mais eficiente, vai conseguir ter segurança dos números que você coloca nas suas demonstrações financeiras, que você divulga para a alta direção da empresa e muitas vezes para o mercado quando a empresa tem esse procedimento e divulga o seu balanço. Nós vimos neste vídeo que é importante criar estratégias para a manutenção da gestão do ativo imobilizado. E como estratégias, nós vimos que precisa monitorar, controlar e contabilizar corretamente os ativos durante todas as suas movimentações. Controlar entradas, controlar movimentações internas, controlar movimentações externas e também os motivos de desativação, de desimobilização desses ativos. E tudo para que você tenha uma segurança maior na hora de demonstrar o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados, ou seja, as demonstrações financeiras da empresa a qual você trabalha. Se você gostou desse conteúdo e foi útil para você, compartilhe esse vídeo com mais contadores, com seus amigos que trabalham na área de gestão patrimonial, para que eles possam também ter insights. Comenta aqui embaixo, conta para mim o que você achou, o que você viu de insight para você aplicar no seu dia a dia. Inscreva-se no canal, ative as notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até!